Olá família, belezinha com vocês? Em mais um daqueles vídeos épicos, sem edição e na tora, nós vamos ver aí algumas profecias que foram lançadas para Silas Malafaia antes de que acontecesse algumas coisas com ele. Todo mundo viu aí o que aconteceu essa semana, né? Bom, é o que nós vamos então averiguar nesse conteúdo. Este é mais um daqueles vídeos do manto do Rei do Té de Jeová. Põe na tela BBT. Mais um conteúdo aqui que nós vamos reagir do canal Adoradores na Net. Excelente conteúdo de qualidade e nós vamos rodopiar do começo. Bora lá, BBT! Olá, adoradores! Neste episódio vamos recordar a trajetória impressionante de Silas Malafaia e também vamos descobrir o que aconteceu de tão grave com o pastor ultimamente, chegando a assustar a Advec, a famosa igreja que o pastor lidera. Então, para descobrir isso e muito mais, não deixe de assistir este vídeo até o final. E vamos ao episódio de hoje. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações. Qual o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? Comenta aí. E façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. Eu gosto dessa entrada faraônica. Eu gosto. Silas Lima Malafaia nasceu no dia 14 de setembro de 1958, no estado do Rio de Janeiro. Após render-se a Cristo e se formar em psicologia, anos depois, o carioca casou-se com Elisete Santos, filha do pastor José Santos da Assembleia de Deus. Entretanto, como Malafaia sempre teve uma ótima oratória, um grande conhecimento em teologia e vocação para liderar, em questão de tempo, ele foi consagrado a pastor da igreja. E devido à sua ótima desenvoltura e sua personalidade polêmica, começou a ser chamado para participar de vários debates sobre religião na televisão brasileira, ao lado de Edir Macedo, o que lhe tornou bastante popular no segmento evangélico. Você lembra esse momento aí que ele foi lá no programa da Silvia Popovic? Comenta aí. Não é a palavra do pastor nem do padre, não. O que manda é a Bíblia. E quem estiver fora dela, a Bíblia condena ou absolve. É a Bíblia. A Silvia Popovic, o SBT, está abrindo a oportunidade para a gente falar. Porque a Globo e a Manchete baixaram o pau nos evangélicos, armaram e montaram programas e não nos chamaram para a gente falar. Eu sou de uma denominação que é a maior denominação evangélica do país, Assembleia de Deus. que é a Assembleia de Deus. Baixaram o pau e nós ficamos lá sem poder ter o direito de falar. Já pararam para pensar se igrejas de cunho pentecostal e neopentecostal tivessem essa visão lá atrás, quando começaram aí no ápice dos anos 50, 60, entrar nas TVs, como que estaria hoje em dia? Interessante, né? Falar. Então, eu quero agradecer ao SBT e à Silvia pela oportunidade de vir aqui nossa obrigação abrir esse defender espaço. a fé em Jesus. E a palavra, olha, quem não tiver enquadrado aqui, meu filho, vai dançar. Foi então que, a partir desta época, o ministério de Malafaia começou a atingir uma grande ascensão e rapidamente o polêmico pastor acabou se tornando um dos pregadores mais famosos e mais requisitados pelas igrejas evangélicas entre os anos 90 e os anos 2000. E eu disse aqui algumas facetas do que eu entendo por um crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que imita a Cristo. Só estou repetindo o que eu falei na primeira aula. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que teme ao Senhor. Crente cheio do Espírito Santo é aquele cujo o espiritual predomina em relação ao material. E crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma alegria que interfere nas circunstâncias da vida. Promover a paz, Romanos 12, 18.
se possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo assim, olha, se depender de você, quando depender de você, vai ter paz sempre. Porque de vez em quando depende dos outros, pode não haver paz. O outro é que quer uma guerra com você, você não quer guerra. Você não faz a guerra, mas o outro pode promover. Então Paulo diz, olha, se depender de você, vai haver paz. Tem gente que é arteiro na igreja para arrumar confusão e guerra, jogar um contra o outro, jogar pastor contra o membro, membro contra pastor, família contra família. Promova a paz. Com a fama, Silas Malafaia também começou a investir no ramo empresarial ao fundar a Associação Vitória em Cristo, a editora e gravadora Central Gospel e um programa de TV que Daí durou pra frente 40 descambou. anos em rede nacional. Nesse Aí em diante a coisa começou a mudar. inteirinho, o pastor se envolveu em diversas polêmicas ao deixar de anunciar o genuíno evangelho para pregar sobre prosperidade financeira, que acabou sendo prejudicial para ele como pastor, e já previa eventualmente o futuro declínio de sua imagem, que era tão respeitada. Esse herege ali, ó, aquele herege ali, ó, esse daí, ó, que tá no meio. Eu esqueci o nome desse cara, esqueci. Da unção financeira da Bíblia de R$900. Na época, eu fui um dos primeiros a criticar ele. Isso gerou uma treta tão gigantesca na escola bíblica dominical que eu dava aula. Tô falando sério. Mas uma treta, teve aluno que veio brigar comigo depois que acabou a aula e me proibiu de tocar no assunto e de falar, de discordar de Silas Malafaia na igreja. Tô falando sério. Eu falei, ó, se você concorda que ele vende a Bíblia, tudo bem. Eu não concordo e pronto, acabou. E não é vender a Bíblia porque é um conteúdo que você tá usando para o evangelismo. Não. É que o dinheiro é revertido para sustentar alguém que realmente está na obra ou alguém necessitado. Eu estou me referindo a uma Bíblia de unção financeira, R$900. Isso daqui deu... Eu tomei muita pancada, ó, em 2007, 2008, 2009. Tomei muita pancada por conta dessas coisas aí, viu? Vocês não têm ideia. Eu nem fazia vídeo. Declínio de sua imagem, que era tão respeitada. Após perder o sogro, o pastor José Santos, Malafaia se tornou sucessor do mesmo, ao assumir a liderança da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e em seguida se desligou. E um detalhe que ninguém... Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Nenhum membro da ADVEC gosta que toque um assunto sobre Malafaia. Se você perguntar, eles querem assim, ver o Lúcio na frente deles, mas não querem responder essa pergunta. Por que a ADVEC mudou o nome, que era a Assembleia de Deus da Penha, para se tornar ADVEC? Malafaia não odeia rebelião? Pergunta isso para quem é antigo e você vai ver a resposta deles. Eles querem ver o diabo, mas não querem ver você perguntando isso. Liderança da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, e em seguida se desligou da CGADB, a Convenção das Assembleias de Deus, e mudou o nome da igreja para Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mais conhecida atualmente como a ADVEC. Porém, após se envolver em inúmeras polêmicas durante a sua trajetória, o pastor abandonou a teologia da prosperidade e Lembra da Operação Timóteo? Que ele foi indiciado porque recebeu uma oferta de um meliante envolvido aí em umas coisas cabulosas, e ele foi falar, eu não tenho culpa que o camarada é meliante, ele me deu o dinheiro. Pelo amor de Deus. Aí acabou rapidinho essa frescura de teologia da prosperidade. entrou de cabeça na política, se tornando muito influente no segmento por ser um grande ativista dos valores cristãos e da família tradicional brasileira. Todo mundo sabe a minha opinião, inclusive, sobre política. Eu respeito o Malafaia no quesito de ele ser um grandioso nome aí sobre o conservadorismo, mas algumas medidas dele eu não posso concordar. Porque tudo tem que ser do jeito dele. Ele fez o culto dele, do jeito dele, onde só quem ele queria falasse. Uma espécie de doutrina da Assembleia de Deus em uma manifestação na Paulista que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2024. E depois se repetiu novamente no Rio de Janeiro e teve a terceira, que foi essa última aí,
Que deu aquele problema lá com o Marçal. Complicado, hein? Ele não é dono das manifestações, não. Vou citar pela última vez o que tá aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que o juiz deu canetada, pode dar canetada pro que quiser. Eu quero saber isso aqui. É a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocai, que tá aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é a Constituição. E durante um de seus congressos, Fogo para o Brasil, Malafaia recebeu uma forte profecia do pastor Jaziel Gomes, que mais tarde se cumpriria no governo Bolsonaro. No meio da mensagem que ele estava pregando, ele parou, eu estava atrás, eu estava numa posição de quinta fila ou sexta. Ele parou e disse: Silas, filho de Gilberto Malafaia. Não tinha jeito, só tem eu. Ele disse: te prepara que Deus vai te usar na nação brasileira. Todavia, como diz aquele ditado popular, dê poder a um homem e verás quem ele é, acabou se concretizando, pois Silas acabou se perdendo no meio do caminho e se tornou mais conhecido como um ativista político do que um pastor de igreja, pois o pastor da Advec recebeu até uma profecia recentemente, alertando sobre o seu envolvimento na política. Eu sou apenas um simples servo, mas Deus mandou abrir a boca e dizer: pastor Silas Malafaia, volte ao primeiro amor do teu ministério, homem. Porque se não voltares às primícias do que eu te escolhi, eu, Senhor, tratarei contigo. Amande Vassúria, amandei Calabagashandaraia, emandei a Súria. Alabande Calamanturibi Assúria. Assim diz o Senhor: te lembra, homem, há mais de 20 anos atrás, o que eu tenho feito na tua vida? Te dei reconhecimento a nível de Brasil, te dei conhecimento a nível de mundo. É para tu pregar a minha palavra, é para tu pregar as minhas verdades. Não volte atrás do que eu falei contigo. Amandevachandaraia. Não retroceda, homem, no que eu te chamei para tu pregar a palavra. Amandevachuramandarabia. Dikayasurimikandarabbia. Porque te envolve com coisas fúteis, homem. Amanduvassúria. Que eu não mandei tu te envolver. Kalamantarabagassúria. Porque tu brincas com minha palavra. Volte ao primeiro amor do teu ministério. Escute nessa noite o que Deus fala contigo, homem. Volte às primícias e deixe que eu tomo conta de tudo. Eu sou Deus que ainda administro essa nação. Contudo, após o pastor se envolver em diversas polêmicas relacionadas à vida política, recentemente, o pastor se deparou com a morte certa diante dele. Porém, o mesmo também acabou presenciando uma experiência sobrenatural durante este grave ocorrido. De acordo com a revista Oeste, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mais conhecida como a ADVEC, sofreu uma tentativa de assalto na tarde da última terça-feira, dia 26, e o incidente ocorreu no bairro da Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Por volta das 18 horas, um grupo de criminosos tentou abordar o veículo do pastor e ordenaram que ele abaixasse os vidros e saísse do carro. No entanto, temendo, Malafaia não obedeceu à exigência e se manteve dentro do veículo. Na sequência, os seguranças do pastor então reagiram, pois eles estavam em um carro diferente, um Toyota Corolla.
Durante o grave confronto, as pessoas que estavam na rua correram para se protegerem, e nesse momento, uma câmera de segurança acabou registrando todo o evento. Surpreendentemente, os assaltantes acabaram desistindo e fugiram sem levar nada, e Malafaia não se feriu. A polícia militar então foi acionada e atendeu à ocorrência, e as autoridades apreenderam o carro utilizado pelos criminosos que estava registrado como roubado. Agentes policiais afirmaram que um dos suspeitos detido revelou ser um integrante do Comando Vermelho e atuante numa favela em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Posteriormente, outros suspeitos de terem participado do ato também foram identificados e estão sendo localizados, segundo as informações da polícia. Logo depois que as imagens do ocorrido viralizaram na web, o fato gerou uma grande comoção entre os fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja liderada pelo pastor Silas Malafaia. No entanto, logo após que todos souberam que ele estava bem, muitas personalidades do meio gospel e diversos internautas elogiaram o trabalho das autoridades e agradeceram principalmente a Deus por mais este grande livramento, ressaltando que além dos anjos do Senhor terem estado com Malafaia, eles também protegeram a vida de todos os cidadãos inocentes que também estavam no local, pois surpreendentemente ninguém acabou se ferindo ou sofreu sequer um arranhão. Por fim, adoradores, nós podemos concluir que apesar de toda a trajetória polêmica de Silas Malafaia, Deus tem tido misericórdia com a vida do pastor, além de também ter guardado a vida de todos os inocentes que estavam naquele local com ele. Portanto, nunca devemos nos esquecer da mensagem que Deus deixou para as nossas vidas através do Salmo 34, versículos 7 ao 9, que diz bem assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém. Quando Deus está na direção da nossa vida, quem quiser receber essa palavra, abra a tua mão aí, eu vou liberar aqui uma palavra. Olha o que diz o texto, e quando eu disser amém, tu fecha a tua mão e diz aí, eu recebo, é para mim do jeito que você quiser. Diz o texto que a direção de Deus, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Então vai aqui uma palavra profética para você. Se Deus estiver na direção da sua vida, você vai caminhar com tranquilidade e com facilidade por um caminho que onde qualquer outro na mesma trajetória vai ter muito problema e muita dificuldade para caminhar. Olha, para encerrar, só vou falar uma coisa aqui. Deus tem um amor muito grande, assim quanto contigo, quanto para mim, para o pastor Silas Malafaia. Agora, ele precisa escolher qual o caminho que ele deve seguir. Existe um amigo meu que tinha uma vida meio complicada, e Deus chamando ele. Chegou um ponto que, por conta de uma dívida, foram na casa dele. Você acredita que pegaram uma 380, quem conhece de arma sabe o que eu estou falando, colocaram na cabeça dele, descarregou, nenhuma bala saiu. Tô falando sério. Deu um tiro pro alto saiu. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Esse daí que eu estou falando voltou rapidinho. Bom, comenta aí a sua opinião. Like se gostou. Tem um vídeo aqui, uma coisa bem interessante sobre a Clara Tanuri e a sua mãe Helena Tanuri. Vou deixar o card aqui para você acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Foi.